Nós vamos fazer uma reflexão e vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. E vamos ler dos versos 1 a 6. Como a gente não ficou em pé em nenhum momento dos cantos, vamos ficar agora. Vamos descansar um pouco. Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 6. E assim nos diz a palavra de Deus. É Jesus Cristo falando com os discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus aplique no nosso coração a porção lida de sua palavra. Amém. Pode sentar. Meus amados, o apóstolo João descreve aqui um encontro que ele teve com os discípulos na última noite da sua vida terrena. Era um encontro de tristeza, carregado de tristeza. Era um encontro pesado. Era um encontro que os discípulos não estavam entendendo, porque eles não tinham ainda penetrado nos desígnios de Deus, o Pai. E Jesus, então, nesta última noite, procurou consolá-los. E quando a gente lê o Evangelho de João, observa que os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João e parte do 17 é caracterizado pelos estudiosos do Novo Testamento como o livro da consolação. Por quê? Porque Cristo passou a consolar os discípulos. Eles não entendiam por que estava havendo aquela consolação, porque, como eu disse, eles não tinham penetrado ainda nos desígnios dos céus. Por isso, a noite para eles era uma noite pesada. E Cristo então procura dizer para eles o seguinte: não se turbe o vosso coração. Apelou então para que eles crescem em Deus o Pai, mas crescem também dele. E aí ele promete uma coisa que é a panágio, que é a esperança fagueira da igreja de Jesus Cristo, quando ele diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí então ele estava fazendo confidências aos discípulos, consolando os discípulos. É evidente que eles estavam tristes, carregados de tristeza. Era uma noite sombria, uma noite pesada. Mas aí, quando ele disse que ia para a casa do Pai preparar moradas, e que ele voltaria, levaria os discípulos para o céu, para as moradas que ele estava preparando, iria preparar no céu, surge uma dúvida na cabeça de um discípulo: Tomé. Tomé é aquele discípulo que, quando Cristo ressuscitou e apareceu aos outros, ele disse: não, eu não creio nisso não. Ele apareceu, ele ressuscitou de jeito nenhum. Se eu não vir com os meus olhos e não tocar nas mãos para sentir a ferida dos cravos, não verificar do seu lado direito a questão da lança, eu não creio de jeito nenhum. E sabe-se como aconteceu
Cristo então apresentou-se para ele e ele disse: você não creu no que eles disseram? Aperte a minha mão aqui, veja os cravos, veja aqui o local da lança. E disse: porque disseram a você e você não creu porque não viu. Cristo disse: bem-aventurados os que não viram e creram. E aí Tomé, esse discípulo que levantou a dúvida aqui, prostrou-se diante de Cristo e disse: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, eu creio. E aí pediu perdão pela incredulidade de não ter acreditado quando disseram que Cristo tinha ressuscitado. Mas aí surgiu a dúvida aqui na cabeça de Tomé, na mente de Tomé, no coração de Tomé. Disse: não. Cristo disse: vocês sabem para onde eu vou e conheceis o caminho. Tomé disse: não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Meus irmãos, este discípulo Tomé, junto com todos os outros, haviam passado 3 anos na companhia de Jesus. Esses discípulos, especialmente Tomé, que aqui disse: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Eles haviam andado com Cristo, eles tinham ouvido Cristo pregar, por exemplo, o Sermão da Montanha, eles tinham visto com os olhos Cristo realizar milagres, sinais, prodígios. Eles contemplaram o mar da Galileia, que foi acalmado em tempestade pelo próprio Cristo. Esses discípulos tinham caminhado com Jesus, tinham visto Jesus em todas as áreas do ministério terreno de Jesus, as curas operadas, e eles ainda não criam. Veja só a vulnerabilidade humana. E a dúvida de Tomé aqui não era só de Tomé, eu tenho certeza que outros estavam com dúvida também. Por isso, eu sempre tenho dito que a área espiritual é nevrálgica. A área espiritual, meus irmãos, é tênue. A linha que separa o espiritual do material é muito tênue. Porque esses homens que passaram esses 3 anos na companhia de Cristo, caminharam com Cristo pelas estradas poentas da Judéia, da Palestina, mesmo tendo contemplado o ministério de Cristo, vivido com Cristo, sabido que ele era o Filho de Deus, porque eles ouviram certamente Pedro dizer, quando Cristo perguntou: vocês dizem o que eu sou? Os homens dizem isso, aquilo e aquilo outro, e vocês? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles ouviram isso, mas eles ouviram outros testemunhos, mas mesmo assim estavam com dúvidas. E Tomé que disse: não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E aí então Cristo deu a resposta. E nessa resposta aqui que Cristo deu, no versículo 6, os estudiosos do Novo Testamento dizem que Cristo revelou um sublime egoísmo. É aquilo que é chamado na teologia do Novo Testamento de um sublime egoísmo de Cristo. Quando Tomé disse: não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Certamente Cristo olhou para ele. Tomé olhou para os outros que estavam em redor e disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com essa resposta, Cristo então, por assim dizer, liquidou a fatura. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que ele é o caminho para Deus, e que não há outro não. Ele é o caminho para Deus. Porque pela resposta aqui, a gente deduz de maneira muito lógica que Jesus Cristo mostra e é o caminho para Deus. E isso tem razão de ser, porque quando nós vamos estudar o homem sobre a terra, como nós o conhecemos, a gente verifica que existe inata no coração humano uma sede por Deus, um desejo de estar em contato com Deus, um desejo de estar em contato com o sumo bono que o homem não pode olvidar,
não pode absolutamente ignorar, porque existe dentro do homem uma centelha da divindade. Essa centelha da divindade pode ser caracterizada como a imagem de Deus que o pecado manchou, que o pecado mutilou, mas existe inata no coração humano uma sede por Deus. Por isso o salmista Davi e outros salmistas, no Salmo, um dos salmos, o Salmo 42, ele diz: Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não existe água. De outra feita diz: como o cervo brama, anseia pela corrente das águas, desse modo a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa realidade da área espiritual do homem é uma prova que está nas Escrituras Sagradas. A experiência humana, por exemplo, os filósofos, como por exemplo o filósofo Sêneca, estoico romano, ele falou da divindade nos seus tratados de filosofia, e ele sempre fala, nada obstante o embaralhado das concepções filosóficas, ele realmente fala da divindade. Por quê? Porque não se pode olvidar, não se pode esquecer, não se pode ignorar a realidade da chama que existe dentro do coração humano em relação a Deus. E é por isso que não se encontrou ainda nenhuma tribo, nenhuma raça, nenhum agrupamento humano na história da humanidade totalmente despido da ideia da religião. Os agrupamentos humanos, eles têm sempre uma crença: adora o sol, adora a lua, precisa de um totem para adorar, mas na verdade os agrupamentos humanos têm sempre um objeto de adoração, e isso é uma realidade. Sempre há a centelha no coração humano da sede por Deus. E aí, o que nós temos que deduzir com isso? Que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que a experiência humana são autênticos em afirmar que o homem anseia por Deus. E isso é a realidade daquilo que Cristo quis mostrar aqui. Porque quando ele diz: eu sou o caminho, o que é caminho? Caminho é uma estrada que leva a algum lugar, a alguma cidade, algum povoado, alguma vila. Isso de maneira material, ou materialmente falando. Mas espiritualmente falando, caminho é a forma que cada ser humano tem de se encontrar com a divindade, se reconciliar com ela e assim alcançar a suprema aventura, que é traduzida por uma palavra chamada salvação. Esse desejo do coração do homem, do coração do ser humano, de Deus, que é uma realidade na história e na experiência sagrada, é na verdade o anseio por salvação. E aí o que acontece? Não se pode conceber nenhum agrupamento humano despido da ideia da religião. Mas o que são as religiões? As religiões, via de regra, elas são atalhos criados pelo homem para a salvação. E aí, expedientes grosseiros, filosofias vãs, determinam o modo de pensar, de agir e de ensinar dessas religiões. Então vejam, alguns ensinos, algumas religiões vivas do mundo, aliás todas elas têm só um propósito: a salvação da alma. A história das religiões nos leva a concluir que os ensinos, que as doutrinas de todas elas têm um objetivo: a salvação da alma. E aí, se fôssemos examinar as religiões, algumas delas, as principais religiões vivas do mundo, a gente veria que elas tratam desse assunto. E os expedientes, como eu disse, são grosseiros, são vãos. Por exemplo, o hinduísmo. O hinduísmo, lá na Índia, tem ensinos bons, como por exemplo a utilidade de orações.
Quem é que nega a utilidade de orações? O hinduísmo ensina a utilidade de orações. Penitências também. Mas o hinduísmo ensina uma coisa que diz o seguinte: para o homem ser salvo, ele precisa, na hora da morte, ele ter preso nas mãos a cauda de uma vaca, que é o animal sagrado da ilha. Mas isso é a essência do ensino da religião hinduísta. E aí tem outras, na Ásia, taoísmo, é um emaranhado de coisas. Mas, por exemplo, o brahmanismo, que procura ensinar sobre salvação, diz que a salvação consiste na união da alma com Brahma, a divindade de Deus. Como é que se consegue isso? Através da transmigração, em outras palavras, da reencarnação, variando o número destas e o número de nascimentos, segundo a maior ou menor aderência às leis do brahmanismo. O budismo ensina, meus amados irmãos, sobre salvação da alma, o seguinte: a causa do sofrimento é a existência. Imagina. Ele diz: a causa do sofrimento é a existência. E o único meio de cessar os males da vida é deixar de existir. Ou seja, entrar no nirvana, morto. O maometismo, religião muçulmana, diz que não há salvação do poder presente e positivo do pecado. E ainda mais, é extremamente fatalista e fixa o destino do homem. Meus irmãos, todos procuram resolver o problema da salvação. E aí o que é que acontece? Multidões e multidões no vale da decisão, sendo guiadas por esses ensinos falsos. E eu poderia citar aqui muitas outras religiões, com muitos outros ensinamentos, todos objetivando salvar a alma. Mas eu tenho aqui diante de mim o cristianismo, ou, em outras palavras, o próprio Cristo dizendo: olha, tudo isso aí não resolve. Por que não resolve? Ele só tem uma maneira de resolver o problema da salvação da alma. Ele próprio diz: eu sou o caminho. Jesus Cristo é o caminho para Deus. Não existe atalhos para a salvação. Só existe caminho, e mais, só existe um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Disso não se pode absolutamente afastar. Porque Ele é o caminho. Porque Ele foi predito por toda a profecia da história bíblica do Velho Testamento. É o caminho que viria, mas Ele é o caminho. Ele não é um caminho a mais nos muitos atalhos que existem para a salvação da alma. Então, quando Ele diz: eu sou o caminho, somente por Ele se vai alcançar a salvação da alma. Mas Ele foi mais além. Ele disse: eu sou a verdade. Observe bem que Ele não diz: eu sou caminho, verdade e vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Por que Ele é a verdade? Porque Ele realizou todos os tipos e figuras do Velho Testamento. Tudo aquilo que foi predito, Ele realizou. E de maneira poética foi cantado aqui que Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Mas não somente isso, Ele é o sol da justiça. Ele é a verdade porque Ele realizou na sua vida, no seu ministério, tudo aquilo que fora predito através dos séculos que antecederam a chegada do nosso Salvador. Por isso Ele diz: eu sou o caminho, mas eu sou a verdade. A verdade que nos conduz para a vida eterna. Mas Ele foi para fechar o pacote, diz: eu sou a vida. Por isso que a profecia do livro de João, o próprio João aqui que escreve o Evangelho, diz assim: nele estava o quê? A vida, e a vida era a luz dos homens. Ele próprio, Cristo, proclamou diante da morte do seu amigo Lázaro e da ressurreição, mesmo com a incredulidade da irmã que disse: não, mas não tem jeito. Cristo disse: tirai a pedra. Não, não faça isso não, porque já faz 4 dias que ele está morto, já cheira mal.
já está em decomposição. E Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E diante disso, tire a pedra e disse: Lázaro, venha para fora. Isso aí é gramática, viu? Porque muita gente diz: vem. Uma propaganda da caixa, vem para a caixa, não é venha para a caixa. O certo é isso. Cristo disse: venha. E aí sai Lázaro, tipo uma múmia, cheio de. Estava embalsamado. E Lázaro estava vivo, porque Cristo tinha dito: eu sou a ressurreição e a vida. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida que promana do próprio Deus. João, que foi o mais fiel evangelista daquilo que Cristo falou em termos de divindade, registrou no capítulo 10, verso 10, ele dizendo: eu vim para que tenha o quê? Vida. E vida com abundância. Precisa de mais alguma coisa, Jamil? Precisa de mais alguma coisa? Meus amados, não precisa, porque Jesus Cristo é o Salvador completo, autenticamente completo. E quando ele revelou que é o caminho, a verdade e a vida, ele simplesmente decretou que ele é o princípio da salvação, porque ele é o caminho. Quando ele disse: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele disse que é o meio da salvação, porque é através do conhecimento da verdade que nós chegamos à salvação. Mas quando ele disse: eu sou a vida, ele decretou que ele é o fim da salvação. Então ele é o princípio, o meio e o fim da salvação. É o Salvador completo, absolutamente completo, superlativamente completo, eternamente completo. Não tem outro, não há outro. Somente Jesus Cristo é o Salvador completo, especialmente porque ele é o caminho, ele é a verdade. Tem um incidente aqui, quando Pilatos foi interrogar Jesus, João revela isso. Cristo disse: eu vim para testemunho da verdade, e os que são de Deus aceitam a verdade. Aí Pilatos olhou para ele e disse: o que é a verdade? Cristo não respondeu. E por que ele não respondeu? Não há registro da resposta, não. Ele não respondeu porque ele era a verdade. Estava diante de Pilatos, politiqueiro ambicioso e corrupto, que utilizou um instrumento de lavar as mãos, coisa ridícula, para se isentar de culpa. Mas Cristo não respondeu não, porque Cristo era a verdade, que ele não reconheceu. A mulher dele reconheceu, disse: não se meta na questão desse justo, porque eu sofri demais e sonho. Mas aí Cristo estava diante de Pilatos, e Pilatos não reconheceu que ele era a verdade, e perguntou: o que é a verdade? O que é a verdade? Então, mas Cristo é a vida. Isso nos dá então a seguinte conclusão: porque Cristo é o Salvador sobre todos os aspectos, na totalidade da satisfação dos nossos anseios pela eternidade. Jesus Cristo, como caminho, como verdade e vida, como princípio, meio e fim da salvação, ele pode ser para nós o quê? Salvador da nossa alma, não só da nossa alma, Salvador da nossa vida. Por quê? Porque por ele nós caminhamos, porque ele é o caminho, por ele nós vemos, porque ele é a verdade, e por ele nós chegamos à vida, porque ele é a vida. Amém. Com isso então, meus irmãos, só temos que fazer uma coisa: nos regozijar, nos alegrar na beleza da graça de Deus, que nos alcançou, nos tirou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz do Evangelho, da plenitude da salvação. Amém. Por isso ela é exaltada do Gênesis ao Apocalipse, e é exaltada porque Deus, o Pai, consoante
A análise feita por Moisés do Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos de juízos o são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Por isso então, nós nos regozijamos, porque estamos imersos numa tão grande, maravilhosa e sublime salvação, que nos leva nesta vida a viver a vida com todos os problemas das limitações e contingências da matéria, sabedores que estamos em demanda do porto da eternidade, guiados pelos braços eternos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Ele nos abençoe, que nós possamos sair daqui a meditar nessas verdades eternas. Essas verdades aqui, elas não são temporárias, elas são eternas, e possamos então vislumbrar o porto da eternidade. É por isso que eu vou concluir com uma poesia. Eu gosto de poesia, não é? Sempre eu estou concluindo as minhas mensagens com palavra poética. Tem uma poesia muito bonita que fala sobre âncoras profundas. Âncora, quem foi da Maria aqui sabe? Aí, Pedro, âncora, desce, está lá embaixo. O navio não se mexe, tem que levantar a âncora. Mas âncoras profundas diz o seguinte: nós estamos caminhando no mar da vida, todos, né? Diz assim: ancora o teu navio lá na eternidade, longe das incertezas deste mundo. Deixa a âncora descer até o fundo das águas profundas da verdade. Ancora o barco teu na eternidade, longe das tempestades assassinas que toldam as estrelas peregrinas no céu eterno da felicidade. Ancora o teu navio lá na eternidade, com a âncora voltada para o amor, que o teu barco, sereno como a flor, dormirá sem o arranco do escarcéu. Não olhes para trás, há tempestade, nos horizontes rubros morre o mundo. Não temas o naufrágio imundo, porque ancorado já estás na eternidade. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos concluir esse culto. É isso mesmo, Jesus? Agradecendo a presença de todos, esperando vê-los na Igreja Batista do Alecrim, nos cultos, e certamente nos veremos, e regozijados porque o Senhor esteve conosco nesta noite, nestes momentos preciosos que nós passamos aqui na sua santa presença. E vamos sair daqui impregnados pela sua palavra, pela sua palavra. E acho que alguém, nós foi Jerusalém, então vamos ouvir a palavra, vamos ouvir a pregação do pastor José Daniel. Não, vamos ouvir a pregação da palavra de Deus na instrumentalidade do pastor José Daniel. Fica de pé. Terminando este culto, nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, que aqui estão, e convosco permaneçam desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.